Graças a Deus. Eu convido você a se colocar de pé neste momento. Você que trouxe a palavra do Senhor, senão você pode nos acompanhar aqui no telão. Abrir em Josué 1, nós vamos ler 2 versículos só, Josué 1. É um texto muito conhecido por todos, mas onde nós vamos falar um pouquinho dessa força e nós vamos sair daqui fortalecidos pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, o filho de Num, ministro de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo foi morto, agora, portanto, levanta-te, vai-te sobre o Jordão, tu e o teu povo, para a terra que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar, sola do teu pé, vou-lo tenho dado conforme declarei a Moisés. Vamos parar por aí, depois a gente dá continuidade. Amém, meus irmãos? Feche os seus olhos nessa tarde, feche a sua Bíblia e vamos orar. Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida nesta tarde. E agora nós vamos, Senhor, nós já cultuamos o Senhor com louvores, com os nossos dízimos, com alguns recados. E agora é um momento que nós vamos ouvir a tua voz. Então fale aos nossos corações, Senhor, que o Senhor ministre aquilo que nós precisamos ouvir. Em o nome de Jesus, amém e amém. Você pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. O tema dessa mensagem desta tarde é: o Senhor é a nossa força. Você pode repetir comigo? O Senhor é a minha força. Meus irmãos, quem nunca já ouviu aquelas expressões? A vida continua, tudo passa, não podemos parar. E geralmente quando essa frase é usada no nosso cotidiano, na nossa vida, é porque algumas situações desfavoráveis vêm sobre as nossas vidas. Geralmente é quando a gente perde um ente querido, Silmara. Às vezes, quando acontece um término de um casamento, acontece alguma traição, algum relacionamento não dá certo aqui dentro da igreja, quando você perde emprego, a vida não para. Isso é muito verdade. Se eu ficasse falando aqui, você tem que continuar, você já sabe que a vida tem que continuar. E é por isso que o tema dessa mensagem é: o Senhor é a minha força. E, meus irmãos, e nesse texto nós vemos que Moisés, foi morto. Morreu. Não foi morto, morreu. Moisés morreu e aí ele estava conduzindo uma obra. E aí sucedeu que Josué tinha que tomar o lugar dele. E é bastante conhecido: ser forte, corajoso, o Senhor é contigo, Josué 1:9 diz. Mas aqui eu quero ressaltar isso. Imagina o aflito de Josué. Perdeu o seu pai espiritual, o profeta, o líder, o guia, aquele que falava tudo. Olha, você tem que ir para esse caminho. Quantos aqui, você não precisa se levantar as mãos, mas como é gostoso quando você precisa, Cadu, de um norte e você tem para quem perguntar. Como é gostoso quando você está perdido. Você fala assim: eu vou naquele irmãozinho lá, porque aquele irmão sabe me direcionar para onde vai. Geralmente isso acontece na casa. Vamos puxar a sardinha para o lado das mulheres. Os maridos nunca sabem onde estão as coisas. É impressionante. Eu acho que é só lá na minha casa que acontece isso. É impressionante. Esposa, bem, amor. Vamos lá, a Bianca vai falar: amor. Eu vou falar: amor, onde está aquela sapata, aquele cinto meu? Ei, Gil, querido, está lá na gaveta. Está lá. Não está. Não, vai lá, olha de novo. Está lá na gaveta, abre ela que está lá. Aí a mulher já perde a paciência. Por mais que a Bianca seja um amor, tenho certeza que uma hora ela vai perder a paciência. E aí ela fala: se eu for lá e achar, você nunca ouviu isso, né, meus irmãos? Você nunca ouviu isso. A mãe nunca falou isso para o filho, você nunca falou isso para ninguém. Se eu achar, vou lá, você vai ver só o que vai acontecer. Aí a esposa vai lá, toda plena, abre a gaveta e está lá o cinto, está lá o sapatinho, tudo do lado. E aí o marido fala: que eu não vi. Meus irmãos, se orienta, homem. Tô brincando.
Meus irmãos, mas isso é tão gostoso, né? E quando você é solteiro ainda, você pega, chega na sua casa, tem um bolo te esperando, Cadu, tá tudo prontinho, a sua camiseta, tá tudo pronto lá, e você tem um norte de onde pegar. Agora, quando você mora sozinha, Silmar, ou você faz ou você faz. Se você quer, você tem que fazer. Mas, meus irmãos, imagine você, um líder, morrer, e você fala, e agora? Sabendo que tem outras pessoas dependendo de você, outras pessoas olhando para você. Meus irmãos, a primeira lição que eu aprendo nesse texto é, por mais que você ache que não, tem pessoas olhando para você. Ah, mas eu só faço isso. Tem pessoas olhando para você. Faça sempre o seu melhor. Você é servo, sirva da melhor forma, porque um dia você vai se tornar o líder. E para isso nós temos que fazer o nosso melhor. As pessoas sempre vão estar observando a nós. E você acha que ninguém estava observando Josué? Por mais que pessoas não estejam olhando para você, existe um Deus que tem planos infinitamente maiores daquilo que pensamos ou imaginamos. Ele está olhando para você. E você fala assim, mas será que eu vou viver sempre nessa vida? Sempre essa situação? Não. O Senhor não te chamou para ficar sempre na cauda. O Senhor te chamou para ser cabeça em o nome de Jesus. Então faça o seu melhor. Sirva da melhor forma. Tudo aquilo que vier para a sua mão para você fazer, faça sempre da melhor maneira. Mas eu não sou tão boa. Não precisa, eu falo sempre isso com o Gil. Eu sempre falo isso com o Gil. Mas não é a melhor, mas não pode reclamar, porque a pessoa sempre está ali. A pessoa sempre, a gente pode contar com a pessoa. A pessoa sempre está dando dela, sempre sobe sorrindo, sempre sobe agradecida pela oportunidade de louvar ao Senhor. E aqui, Josué não teve tempo nem de chorar. E muitas vezes, trazendo para as nossas vidas de hoje, eu desejo e profetizo que você não perca ninguém, que você não passe por situações desfavoráveis. Mas, infelizmente, nós vamos passar. E aqui, o texto fala, não deu tempo dele fazer nada. Ele já teve que assumir. E o Senhor, você chega na sua casa, você lê o texto. Tem um capítulo que ele diz assim, ser forte, de boa coragem, pois para o teu povo dividis a terra por herança, e qual jurei aos seus pais, lhes daria. O Senhor, ele falou assim, Josué, tudo que eu prometi para Moisés vai ser para você. Então você não pode desistir. E aqui, em Eclesiastes 3:1, Lari, coloca para nós lermos juntos. Meus irmãos, existem tempo para tudo debaixo desse céu e dessa terra. Tudo. Você acha, eu acredito, eu já até preguei uma mensagem desse texto, e eu, além de tudo, quando eu estava orando, já vou ler, Lari, quando eu estava orando, pensei, além de tudo, Josué deveria ser um bom amigo de Moisés. É tão bom quando nós temos amigos leais ao nosso lado. E você acha que ele não queria chorar? Você acha que ele não queria parar tudo e falou assim, eu não vou dar continuidade em nada? Isso era um chamado dele, não é para mim. E olha só, para tudo há ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Meu irmão, eu vim aqui nesta tarde para falar para você. Independentemente da situação que eu e você estejamos passando, não é momento de largarmos as armas. Não é o momento de abaixarmos a nossa cabeça e começar a chorar. Se você precisar chorar, feche a porta do seu quarto e chore em silêncio. Porque o Senhor, até no silêncio, Ele nos ouve. Mas desistir, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para isso. Por quê? Porque existem pessoas que dependem de mim e de você. Existem pessoas que precisam da tua força. Mas eu não tenho força nenhuma. Você que pensa que não. Você que pensa que não. Nós começamos essa mensagem falando, o Senhor é a minha força. E se o Senhor habita dentro de você, você tem força. Porque o Senhor é a nossa força. Então, meus irmãos, a segunda lição nessa tarde, não é hora de abaixar as armas. Mais para frente aqui eu vou falar, agora na verdade, nós estamos num campo de batalha. Todos os dias,
Todos os dias, quando eu e você abrimos os nossos olhos, nós temos que nos enxergar como soldados, guerreiros que somos. Você mulher, você homem que me ouve nessa tarde, você não foi chamado para ser sempre menininho, mamar mamadeira, mamar aquele leitinho quentinho. Nós temos o Joaquim aqui, que ele com certeza ama um leitinho quentinho, todo mundo ama um leitinho quentinho. Só que é chegada a hora de nós deixarmos só de tomar leitinho quentinho e pegar as armas de verdade e sair para guerrear. Meus irmãos, os meninos crescem. Nós estamos amadurecendo nesse tempo de pandemia. Eu tenho certeza que alguma lição você tirou neste tempo que nós estamos vivendo. E se você está aqui nesta tarde, se você está aqui até o dia de hoje, é porque os planos do Senhor são maiores que os nossos. Amém, meus irmãos? E aqui a palavra em Efésios 6:10. Lari, põe para nós, por favor. Eu gostaria de ler com vocês. Meus irmãos, esse versículo tem que estar na nossa mente todos os dias de manhã. Finalmente, fortaleçam no Senhor o seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, os nossos inimigos, você pode dar continuidade na sua casa. Os nossos inimigos não é a pessoa que está do seu lado. O seu inimigo não é a sua esposa, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é a sua amiga, não é o seu marido. O nosso inimigo é Satanás. E nós temos que nos revestir das armaduras. Nos revestir dos capacetes do Senhor. Leia Efésios 6:10 na sua casa. Blinda sua mente das mentiras que Satanás tem colocado sobre você. Depois que eu me tornei mãe, até uma questão assim, é algo tão pessoal que eu vou abrir algo para vocês. Eu sempre falei isso, que eu sou muito intensa, sou muito exagerada. O Benício é igual eu, gente, ele quer água. Ele fala, água, mãe, água, mãe, água. Parece que está matando ele. Ele só quer um copo de água. E assim, nós somos um pouco exagerados. E meus irmãos, depois que eu me tornei mãe, eu não sei se é normal. Eu fiquei exagerada e medrosa. Eu já tenho medo de muita coisa que vocês acham desnecessário, tipo gato, né? É um medo fora do comum, que eu tenho pavor de gato. Eu falei, né, acho que eu contei aqui já, que Deus está me testando, né, que a minha vizinha, meus irmãos, tem um gato, preto e branco ainda, corintiano, o infeliz. Estou brincando. Meus irmãos, toda vez que eu vou pôr o Benício na cadeirinha, Rodrigo, mas é toda manhã. O gato parece, sabe, a hora que eu acordo, que eu saio. Ele já começa, miau, miau, fala, ai, Senhor, amado. Na hora que eu vou colocar o Benício na cadeirinha, você já percebeu que tem alguém te olhando? Tem alguém... Gente, eu falei no começo, sempre tem alguém te olhando. No meu caso, o gato está me olhando também. Meus irmãos, na hora que eu vou colocar o Benício, eu saio, eu nem olho para frente, eu saio assim. Na hora que eu falo, ai, meu Deus, tem alguém me olhando, meu Deus do céu. Na hora que eu olho, o gato está assim para mim. Ó. Falei, vai me pegar, ele vai vir agarrar eu. E aí falaram que gato não vem, né? Tem que chamar, que o gato ele é meio arisco. Meu Senhor, para mim, o gato, certeza que o gato vai vir na minha perna, eu tenho certeza. Mas, irmãos, você não sabe a manobra que eu faço. Eu entro dentro do carro com o Benício, meu carro é pequeno. Eu entro no carro com o Benício, põe na cadeirinha, eu acordo ele, porque eu tenho medo do gato, gente. É uma situação difícil. Ai, até perdi o que eu ia falar. Estou brincando, meus irmãos. Meus irmãos, sempre vai ter alguém olhando para mim e para você. Então, nós somos chamados para ser firmes. E depois que eu me tornei mãe, eu estou lutando para ser firme todos os dias. Por quê? Eu tenho medo. Eu crio algumas neuras na minha cabeça, que o Felipe, a minha mãe, a Bruna, que me ouve muito, meu Deus, ela fala, Marcela, da onde você tirou isso? Gente, eu crio cada coisa, Cadu, eu deveria escrever novela, eu tenho uma criatividade. E eu falo, meu Deus, da onde que eu tirei isso? Verdade. Meus irmãos, e eu percebi que os pensamentos que estavam chegando até a minha mente, não era do Senhor para a minha vida, Silmara. Estava trazendo medo, estava tirando o meu sono, estava tirando a minha paz.
Tiago, eu acordava já pensando naquelas situações. E aí alguém falava assim para mim, Marcela, você fica pensando muito, você vai atrair. Você vai atrair as coisas. Eu falei, Senhor, eu preciso ser liberta. E meus irmãos, olha isso, a minha guerra hoje é para eu ser liberta desses pensamentos. E quando eu estava preparando essa mensagem, o Senhor falou para mim, Marcela, se revista da minha armadura. E eu falo para você, se revista das armaduras do Senhor, meu irmão. Porque as palavras vão vir sobre a sua vida, as palavras boas e as palavras ruins. Mas nós vamos ter que saber administrá-las. E isso parece fácil. Muitas vezes falar é muito fácil, mas viver não é tão fácil. Mas então por isso que eu estou falando aqui, se revista. Nós estamos num campo de batalha. No nosso casamento, na nossa vida profissional, na criação dos nossos filhos, no nosso ministério, na nossa convivência com outras pessoas. A palavra do Senhor diz, se depender de mim e de você, tenham paz com todos. E é fácil ter paz com todos? Você não concordar é até normal. Mas você falar, questionar, meu irmão, não faça isso. Se depender de mim e de você, tenha paz com todos. Uma frase que meu pai fala sempre, que eu marquei aqui, o mundo não para por causa da nossa dor. Tudo aquilo que eu e você vamos ter que passar, nós vamos ter que passar. Só que o que vai diferenciar a nossa vida é como nós vamos passar. Porque saber que a vida continua, a gente já sabe. Que a gente não pode parar, a gente também já sabe. O que a gente tem que sempre lembrar é que tudo passa. As alegrias, elas passam. Mas as dores também passam. E nesta tarde, toda a dor que está tirando o seu sono, está tirando a sua paz, vai ficar neste altar e você vai sair daqui livre em o nome de Jesus. Eu vou contar uma historinha aqui para você, para falar que a vida tem que continuar. Tinha um general, eu coloquei aqui. Um general relatou uma triste história. Às vezes você já ouviu essa história, mas se você não ouviu, preste atenção. Ele era do exército, Larissa, e ele gostava tanto daquilo que fazia, que levou o seu filho junto com ele. E o filho dele era o comandante de uma das partes lá. Eu não entendo muito bem dessa questão de como funciona essa parte de guerra, mas ele era o chefe. E o filho dele era o subchefe. E aí eles foram chamados para uma obra, Cadu, muito boa, muito assim forte. Eles tinham certeza que eles iam vencer. E na hora que eles viram a parte do outro exército chegando, o filho dele falou assim, eu vou com tudo. E na hora que eles foram, ele deu o comando para a tropa ir. A tropa foi, e na hora que ele foi, o general só estava de olho assim, né? Ele manda, então ele estava de olho nos seus liderados, ele estava lá. E aí, na hora que ele viu que um dos seus soldados tinha sido morto. Um dos seus soldados estava jogado no chão. E eles estavam naquela guerra, não podendo abaixar a arma. E ele era o chefe, ele era o comandante. E ele chegou perto do corpo do seu soldado. E na hora que ele chegou perto do corpo do soldado, para a triste notícia da vida dele, o soldado era o filho dele. Era o filho dele que tinha morrido naquela guerra. Imagina, meus irmãos, a dor daquele pai, o desespero, a angústia, a vontade de parar tudo e falar, cancela essa guerra, porque eu vou ajoelhar e vou chorar a minha morte, vou chorar a dor do meu filho. Ele tinha vontade de fazer isso. O normal seria fazer isso. Mas na hora que ele olhou para cima, ele olhou os outros soldados, todos assustados. O que nós vamos fazer agora? O que é para ser feito? Você sabe o que esse general fez? Ele abaixou, deu um beijo nos lábios do filho dele, Silmara, e continuou a guerrear. E eles venceram aquela batalha. Moral dessa história, eu não sei se essa história é verdadeira, tomara que seja somente uma ficção.
Moral dessa história, é o início dessa mensagem. Não pare. Existem pessoas que estão olhando para você e elas precisam da sua força. Aquele general, ele não pôde chorar a morte do seu filho naquele momento. Eclesiastes 3:1, que nós acabamos de ler. Existe tempo para tudo debaixo do céu e dessa terra. Nós temos que não desistir. Nós temos que nos levantar e falar assim, não, depois eu choro. Depois eu fecho a porta do meu quarto, eu grito, eu me esperneio, eu me descabelo. Mas agora eu preciso me mostrar forte. A palavra do Senhor diz, não te mostre frouxo no dia da tua adversidade. Meus irmãos, nós estamos sendo fortalecidos todos os dias. Você que está nos acompanhando pela rede social, você vê que a nossa igreja não para. A nossa igreja no Brasil, no estado, ela não está parando. E nós não vamos parar. Porque a nossa intenção não é dinheiro. A nossa intenção não é ficar comprando coisas. A nossa intenção, o nosso desejo é esvaziar o inferno e encher os céus. Nós não vamos ser conhecidos por obras pequenas. Nós vamos ser conhecidos por obras grandes, onde nós vamos chegar num dia e falar, Senhor, está aqui, ó, olha quantas almas eu ganhei, olha como foi difícil aquele dia, foi muito difícil, mas eu não desisti, eu engoli o choro, eu engoli o sapo, sabe meus irmãos, eu já contei isso uma vez, se precisar engolir sapo, engole sapos. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Existem momentos que precisam ser faladas boas verdades. Mas existem momentos que é momento de nós a gente ficar quieto. É momento da gente se aquietar e deixar que o Deus justo faça justiça por mim e por você. Porque uma coisa é certa, meus irmãos, Ele não vai deixar desapercebido. Tudo aquilo que eu e você passamos é importante para o Senhor. Porque antes do problema ser meu, antes da dificuldade ser minha, ela é do Senhor. Então creia que o Senhor é a nossa força. E depois com certeza esse general chegou na casa dele e sofreu a dor. Mas ele olhou e falou assim, não, existem pessoas que estão precisando de mim, então eu vou guerrear. Existem pessoas, a sua casa, os seus precisam de você. Se anima, meu irmão, se fortaleça todos os dias, porque a vitória é certa em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para eu finalizar, chorar, reclamar, murmurar, não vai trazer o soldado ferido de volta. Você só ficar chorando, não vai trazer, não vai resolver os problemas. Não vai abrir uma porta de emprego se eu ficasse uma hora só chorando. Ai, porque comigo não acontece. Tem poder quem age. Então vamos agir nesta tarde em nome de Jesus. Meus irmãos, a ordem é, não desista. A ordem não é, abaixa a cabeça e esquece tudo. A ordem divina é continuar marchando, conforme você vai marchando, a vitória vai subindo junto com você. Lembra da história de Abraão, lembra da história que Deus pediu para ele Isaque, e na hora que ele estava subindo para sacrificar, tinha uma montanha impedindo ele de ver o milagre dele, meu irmão, e ele subia, e do outro lado subia o cordeiro junto, conforme eu e você vamos marchando, vamos guerreando, a palavra, nós cantamos aqui, o Senhor vai abrindo o caminho, tirando tudo de frente da nós, e quando nós vamos andando, o milagre vem vindo junto. Se você parar, o milagre também para. Então é hora de marchar e continuar, e continuar, e continuar. Alguém canta assim, aguenta firme, não desista, continue a lutar. E é esta palavra para a minha vida e para a sua vida. Independente da situação que eu e você estejamos passando, a ordem é, continua marchando, continua lutando. Este é o segredo dos vencedores. Este é o segredo dos vencedores. Quando a banda ministrou a canção, não é por vista, sempre foi a fé. Às vezes a nossa vista, a nossa realidade não condiz com o que nós pensamos.
mas nunca foi por vista, meus irmãos. Nós sempre vivemos pela fé. Nós sempre vivemos pela fé, crendo que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. E esta tarde eu profetizo que o Senhor tem o melhor para a sua vida, para a sua casa, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar com essa palavra no seu coração. Que o Senhor concretize a obra dele sobre a sua vida. E mais uma vez, levante as suas mãos agora, onde você está, e diz assim: ó Senhor, o Senhor é a minha força. Glória a Deus, aplaudamos forte este nome que tem todo o poder. Com a sua boca você aplaude e você glorifica. Com as suas mãos você aplaude e com a sua boca você glorifica. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Amém, meus irmãos? Pensando na comunidade e para facilitar a vida de cada um, nossa igreja possui 3 formas para devolvermos os dízimos e as ofertas. Você pode comparecer em um dos cultos em nossa igreja ou entregar para nossos pastores de plantão. Lembrando que o templo fica aberto das 8 da manhã às 18 horas. Você pode fazer uma transferência bancária, sendo TED ou DOC, do banco de sua preferência, ou um depósito direto no caixa, lembrando dos nossos dados para depósito ou transferência. Agora, você pode usar o Pix, um jeito prático e rápido de fazer pagamentos. Para fazer é muito fácil. É só acessar o aplicativo do seu banco e escolher Pix. Clique em transferir e coloque a chave do destinatário. Na nossa igreja, a chave é o número do CNPJ. Digite o valor, confira os dados da conta e clique em transferir. Pronto, transferência realizada com sucesso. Para entregar o seu dízimo ou a sua oferta, faz um Pix. Esta é a nossa igreja. Não importa onde estivermos, estaremos sempre conectados. Lembre-se, juntos à distância.